Kwan e Daniel Steinert, talvez algo do tipo, queriam contar uma história sobre os problemas da relação mais básica e primária que existe. Aí eles fizeram tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Evelyn Wang, que nome meio clichê, né, para um asiático, mas tudo bem. É uma mulher, é uma imigrante chinesa que precisa prestar contas à Receita Federal. Só que o seu marido de outro universo surge na sua frente e fala: olha, tem um monte de universo, eu vi de um universo chamado Universo Alpha, e tem uma criatura onipresente em todos os universos que resolveu destruir tudo. O nome dela é Jubutupaki, e só você, Evelyn, é capaz de detê-la. E aí a Evelyn, ela olha para aquela loucuragem toda e, como qualquer pessoa sensata, diz: foda-se, eu tenho coisas mais imediatas para resolver problemas que precisam da minha atenção agora. Sem tempo, irmão. E ela tá tão imersa naqueles acontecimentos, tão imersa naquela rotina, que ela não se dá o trabalho de olhar pro lado. Pra Evelyn, a empresa e prestar contas à Receita Federal também é importante. Ela prefere salvar ali a rotina dela, mesmo que ela esteja negligenciando vários problemas que vão causar prejuízo pra ela. Ela sempre vê o macro, né? Ela sempre vê a coisa mais importante, que é a empresa. Mas ela não nota os problemas que estão relacionados à família dela. Ela não nota que ela vai perder a filha, vai perder o esposo e que o pai é um pau no cu. Mas enfim, até porque, assim como para Evelyn salvar o universo não é a coisa mais importante de imediato, para o filme salvar o universo também não é a coisa mais importante. Ok, e lá, salvar o universo é importante. Se o universo explodir, para desistir, fosse um gado pela rosquinha, vai todo mundo morrer. Isso é ruim, claro. Mas eu acredito que isso esteja muito mais relacionado à fórmula. Não é exatamente ao esqueleto, mas ao background do filme. É uma questão importante que o filme vai abordar, mas ela está muito mais num plano de fundo do que relacionado ao tema do filme. Como assim? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Seria mais um filme genérico, cheio de efeitos especiais muito bem feitos e lutas incríveis, melhores do que quase todas as lutas que eu vi no universo da Marvel, se não fosse pelo fato de ele trabalhar coisa mais comum e íntima para todas as pessoas: problemas em família. É interessante que o filme já começa zoando tudo. Primeiro que o dispositivo que faz com que ela viaje pelos universos é basicamente um fone de ouvido sem fio, sabe? Que ela precisa ali sincronizar e ela faz uma coisa bem aleatória, como por exemplo colocar coisas no rabo. É mesmo, é? E aí ela consegue fazer a viagem e sincronizar com o outro dela de outro universo, que é bem louco, né? E a vilã é incrível, mas o conceito dela como vilã já é meio zoado, sabe? O nome dela é Jubutupaki, alguma coisa do tipo. Eu acredito que esse nome fica engraçado em qualquer idioma que exista, sabe? Então, tipo, o filme já tá dizendo: cara, tem uma vilã, tem um universo que a gente precisa salvar, mas isso não é tão importante. Não importa porque os roteiristas, eles estão cientes que eles estão criando uma fórmula batida. Eles sabem que a Marvel lança filme de salvar o universo toda semana. Eles sabem que a gente já viu isso no cinema milhares e milhares de vezes. E nesses filmes existem conceitos mega elaborados, assim, conflitos raciais, de raças do universo, uma busca enorme por joias que vão mudar a realidade, que possuem o poder de controlar todo o universo. Mas eles falham em criar coisas muito básicas que o cinema e a literatura já trata há muitos e muitos anos, que são fundamentais para você gerar uma identificação e uma ligação com o seu público-alvo, que são os dramas do nosso cotidiano. É aquele fator que seu telespectador vai olhar e dizer: nossa, eu faria isso para salvar minha filha, eu faria isso para salvar o meu relacionamento, eu faria tal coisa. E a partir desse momento que ele tem uma ligação e que ele tem uma identificação, ele começa a se importar com o fato daquele maluco salvar o universo. Porque salvar o universo de fato é uma coisa bacana. Ver uma cena enorme cheia de CGIs incríveis, com explosões, com efeitos especiais, com uma trilha sonora épica no fundo, de fato é muito legal de se ver e é divertido. Mas você vai conseguir arrancar suspiros e choros e emoção e paixão do seu público se houver um fator mais pessoal, mais íntimo e mais identificável no meio disso tudo. O nome tá aparecendo aqui na tela. Neste filme, a gente tem a narrativa de um cara que está fazendo uma viagem
interestelar para salvar o planeta Terra. Isso é bacana, ok, tem muita coisa científica no meio, o filme é incrível, tem toda uma construção. Mas aquilo que deve ter pego mais você no meio daquilo tudo é a relação que ele tem com a filha, que é um dos pontos fundamentais, sabe? Você consegue entender a dor e o sofrimento que é estar distante do seu pai ou de um ente querido. Quando se tem um filho, 3, uma coisa fica muito clara. 2, Ter a certeza de que seus filhos vão estar em segurança. 1. The Last of Us seria apenas mais um jogo genérico, não genérico, mas apenas mais um jogo de zumbi, se não fosse a relação de Ellie. Ok, existem outros fatores que fazem com que The Last of Us seja realmente um jogo importante, mas a gente sabe que a narrativa em The Last of Us é uma das coisas que mais se destaca no game, é justamente a construção de uma relação de pai e filha durante toda a narrativa. Inclusive, o desfecho do jogo é baseado nesse carinho, nesse amor que o Joey tem pela Ellie. O Jobuto Pak, por exemplo, ele viajou todas as dimensões, todos os universos, ele fez coisas cruéis, ele matou pessoas simplesmente para conseguir encontrar uma Evelyn, uma mãe, que olhasse para ela e que conseguisse compreender ou se aproximar da visão de mundo que ela tinha, sabe? Isso é muito clichê de certa forma, porque que adolescente, que filho não teve problemas para mostrar ao seu pai, à sua mãe, assim, a pessoa que é ali seu responsável, a sua visão de mundo e ser levado a sério sobre isso, sabe? Então, tipo, o filme ele faz toda uma casca enorme, assim, toda uma narrativa de, meu Deus, vários multiversos, simplesmente para tratar sobre uma relação de mãe e filha e fazer com que elas se entendam nesse processo. E quanto mais a Evelyn viaja, quanto mais ela conhece outros universos, mais ela se aproxima ali da perspectiva e do olhar da filha e mais ela percebe os problemas que ela tem, que antes ela não percebia. Ela não percebia que o esposo dela é um cara muito legal, na verdade. E ele é bobo, ele pode ser meio estúpido às vezes, mas ao viajar por todos os universos, ela percebe que, porra, de verdade, ele é esquisito, mas eu amo ele, e nosso casamento tá indo mal, né? E eu não tô fazendo nada pra tentar salvar nosso casamento, então talvez eu devesse fazer alguma coisa de repente. E de certa forma, salvar o universo fica cada vez mais em segundo plano. Claro que tem sempre essas viagens e tal, tem aqueles efeitos especiais incríveis, mas não tá sendo sobre salvar o universo, e sim sobre salvar relações, no fim das contas. E aí fica tudo muito interessante quando a Evelyn finalmente percebe os problemas que existem ali ao redor, e ela percebe também que ela, de certa forma, é a causadora dos problemas que estão acontecendo, né? Porque a própria vilã do filme foi uma coisa que ela mesma criou, né? E é muito foda, porque quando a Evelyn percebe, reflete e entende que ela também é um problema dentro da narrativa e que a postura dela pode ser mudada, como o esposo dela mesmo fala, né? Seja gentil, Evelyn. E ela começa a perceber que, poxa, eu posso fazer alguma coisa, eu posso salvar minha família. E pela primeira vez, a Evelyn para. E aí é interessante porque o filme também para. Então, quando ela finalmente começa a compreender as coisas e entender as razões e os problemas que estão causando todo o caos na vida dela, e que no fim, a Receita Federal é legal, prestar contas é legal, salvar o universo é legal, mas a família talvez seja uma coisa mais importante aqui. E aí a gente começa a observar duas pedras que estão num universo vazio, sem nada, a gente só tem um som de vento ao fundo, e a gente olha duas pedras conversando, que aí é Evelyn e o Jobuto Pak, que é a filha dela, que é a vilã do filme. E aí só tinha silêncio no filme, um texto na tela, e eu estava chorando. E aí é interessante falar que, de verdade, eu considero que salvar o mundo nesse filme, na minha opinião, é mais secundário. Mas ele é tão autociente, ele é tão consciente da sua narrativa, da sua estrutura e da sua forma, que salvar o mundo também é salvar a família de Evelyn, também é salvar o casamento de Evelyn, também é salvar a relação dela com a mulher das mãos de salsicha, sabe? É se entender ali com o Raccoon, porque enquanto ela vai se estabelecendo ali, como posso dizer, a ordem nos universos, quando ela vai restabelecendo os laços que ela está perdendo por causa da rotina, que mais uma vez eu volto a ressaltar que ela está sempre sendo consumida ali pelos deveres, pelas coisas imediatas. Então, quanto mais a Evelyn vai se relacionando com as pessoas, vai se entendendo com a filha dela, que é o vilão do filme, ela também vai salvando o universo. Porque quanto mais ela traz a filha para si, quanto mais ela vai resgatando aquela relação que ela estava perdendo,
ela vai salvando o mundo e no final a gente é literalmente uma família que se junta pra fazer uma filha indiana e puxar a Jabutpak, não sei o nome dela, pra fora da rosquinha, né? E aí impedir que ela seja sugada pela rosquinha e, consequentemente, talvez o mundo também seja sugado ali, né? É simplesmente muito incrível, cara. É genial. Existem muitas formas de se contar a mesma história. E, no fim das contas, cinema e literatura e narrativas é sobre isso, né? Mas nesses 4 anos que eu estudo cinema, nesses 4 anos que eu estudo roteiro, e na minha vida toda de nerd otaku, eu nunca vi uma história sobre família ser contada dessa forma. Isso foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A gente se vê no futuro.